Capítulo 1. Cristianismo dinâmico. Antes de se começar qualquer profissão, seja a que for, o candidato que a vai desempenhar recebe instruções ou estuda técnicas sobre a mesma. No entanto, há alguém que empreende a sua tarefa totalmente às cegas, sem instruções, sem técnicas, sem bússola, compasso ou desenho, sem qualquer noção daquilo que vai encontrar. É o ser humano, que é lançado na tarefa de viver. Sem saber sequer o que é a vida, sem saber por que algumas vidas são passadas no meio da opulência e satisfações, enquanto que outras são passadas na miséria e sofrimento. Umas são iniciadas com todas as vantagens como merecer o afecto e, no entanto, são perseguidas por um monte de calamidades, e o ser humano debate-se em conjecturas, todas erradas, e chega o dia da sua morte sem que ele tenha sequer adivinhado a verdade a respeito disto tudo. Aprende a grande verdade. Aquilo que pensas manifesta-se. Os pensamentos são coisas. É a tua atitude que determina tudo o que te sucede. O teu próprio conceito é aquilo que vês, não só em relação ao teu corpo e caráter, como ao exterior, nas tuas condições de vida, no aspecto material, sim, como estás a ver. Os pensamentos são coisas. Já vais ver. Se tens o costume de pensar que és de constituição saudável, faças o que fizeres, serás sempre saudável. Mas mudas a tua maneira de pensar, deixas-te influenciar pelo medo das doenças e começas a adoecer. Perdes a saúde. Se nasceste na riqueza, é possível que sejas sempre rico, a menos que alguém te convença que existe o destino e comeces a acreditar que o que tens pode mudar de acordo com os golpes e reveses, porque é isso que acreditas. A tua vida, o que te acontece obedece às tuas crenças e ao que expressas por palavras. É uma lei. Um princípio. Sabes o que é um princípio? É uma lei invariável que nunca falha. Esta lei chama-se o princípio do mentalismo. Se na tua mente está radicada a ideia que os acidentes nos espreitam a cada esquina, se acreditas que os achaques da velhice são inevitáveis, se estás convencido da tua má ou boa sorte, o que quer que tu esperes naturalmente, bom ou mal, é essa a condição que verás manifestar-se na tua vida e em tudo o que fazes. Isso é o porquê das coisas que te acontecem. Nunca estamos conscientes das ideias que chegam à nossa mente. Elas vão se formando de acordo com o que nos ensinam, ou que ouvimos dizer. Como quase toda a gente ignora as leis que governam a vida, as leis chamadas da criação asterisco, quase todos nós passamos as nossas vidas a fabricar condições contrárias, vendo tornar-se mal, aquilo que prometia ser tão bom, tateando, às cegas, sem bússola, timão ou compasso, culpando a vida, dos nossos males, e aprendendo à força de golpes e pancadas, ou então atribuindo-os à vontade de Deus. Com o que acabaste de ler, terás dado conta que o ser humano não é o que te fizeram crer, ou seja, uma folha no meio de uma tempestade, batida aqui e ali segundo os ventos. Nada disso. A sua vida, o seu mundo, as suas circunstâncias, tudo o que ele é, tudo o que lhe acontece são criações dele mesmo e nada mais. Ele é o rei do seu império e se a sua opinião é que ele não é senão uma folha no meio da tempestade, pois assim será. Ele acreditou e permitiu que assim fosse. Nascer com livre-arbítrio significa ter sido criado com o direito individual de escolher. Escolher o quê? O pensar negativa ou positivamente. Pessimista ou optimisticamente. Pensando no bom e no mal, que produz o bom e o mal, ou pensando no feio e belo, que produz o feio e belo no exterior ou interior. A metafísica sempre ensinou que aquilo que pensamos a miúde passa ao subconsciente e aí se estabelece, actuando como reflexo. A psicologia moderna, finalmente, descobriu isto. Quando o ser humano se vê envolvido nos efeitos da sua ignorância, ou seja, que se tornou a ele mesmo uma calamidade, volta-se para Deus e súplica-lhe que o liberte do sofrimento. Asterisco nota do tradutor, embora a grafia oficial tenha abolido a palavra criar, mandando escrever invariavelmente criar, no campo filosófico somos obrigados a fazer nítida distinção entre criar e criar, uma vez que se trata de conceitos radicalmente diferentes. Criar representa um novo início, ao passo que criar é apenas uma continuação. O poder infinito é o criador do universo, mas um fazendeiro é um criador de gado. Huberto Roden. O homem nota que Deus às vezes o ouve e outras, inexplicavelmente não o ouve. Este último caso,
É quando os familiares o consolam dizendo-lhe que há que se resignar perante a vontade de Deus. Quer dizer que todos dão por assente que a vontade do Criador é má, mas ao mesmo tempo a religião ensina que Deus é nosso Pai. Um Pai todo amor, bondade, misericórdia. Todo sabedoria e eterno. Estás a ver como estas duas teorias não estão de acordo? Parece-te sensato que um Pai todo amor e infinitamente sábio possa sentir e expressar má vontade perante os seus filhos? Nós, pais e mães mortais, não seríamos nunca capazes de condenar ao fogo eterno um filho nosso por um erro natural da sua condição de mortal, e consideramos que Deus é capaz disso. Quer dizer que, sem que nos demos conta disso, estamos atribuindo a Deus uma natureza de magnate caprichoso, vingativo, cheio de má vontade, pendente da nossa menor infração para nos dar castigos fora de toda a proporção. É natural pensar assim quando nascemos e vivemos ignorando as regras e as leis básicas da vida. Já dissemos as razões das nossas manifestações. Produzimos-las com o pensamento. É nisto que somos a imagem e semelhança do Criador. Somos criadores. Criadores, cada qual da sua própria manifestação. Agora, por que é que Deus parece atender-nos às vezes e outras não? Já vais ver. A oração é o pensamento mais puro e mais alto que se pode pensar. É polarizar a mente no grau positivamente mais alto. São vibrações de luz que lançamos quando oramos, ou seja, quando pensamos em Deus. Essas vibrações têm que transformar instantaneamente em perfeito e belo todas as condições obscuras que nos rodeiam, como quando se leva uma lâmpada para um quarto na penumbra. Sempre que aquele que está orando, pense e acredite que esse Deus a quem pede é um Pai amoroso, que deseja dar tudo o que é bom a seu filho, nesse caso Deus atende sempre. Mas como? Em geral, a humanidade tem o costume de pedir assim: ai, Deus, tira-me deste apuro, que eu sei que me convém, e por isso tu queres impor-me esta prova. Por outras palavras, já negou toda a possibilidade de recebê-lo. Tem mais fé nesse Deus que nos ensinaram caprichoso, vingativo, cheio de má vontade, que não está senão à espera que cometamos a primeira infração para passar nos castigos de uma crueldade satânica. Pois aquele que assim pede não recebe senão de acordo com a sua própria imagem de Deus. É tão simples como te estou a dizer. Agora, não voltes a esquecer jamais que a vontade de Deus para ti é o bem, a saúde, a paz, a felicidade, o bem-estar, todo o bem que Ele criou. Não voltes jamais a esquecer que Deus não é nem o juiz, nem o polícia, nem o cobrador, nem o tirano que te fizeram crer. A verdade é que Ele criou 7 leis, 7 princípios que funcionam em tudo e sempre. Não descansam um só minuto. Encarregam-se de manter a ordem e a harmonia em toda a criação. Não são precisos polícias no espírito. Aquele que não segue a lei, castiga-se a si mesmo. O que pensas manifesta-se, de maneira que, aprende a pensar corretamente com a lei para que se manifeste todo o bem que Deus quer para ti. São Paulo disse que Deus está mais perto de nós que os nossos pés e mãos, mais ainda que a nossa respiração, de maneira que não há que pedir-lhe aos gritos para que nos ouça. Basta pensar nele para que se comece a compor o que parece estar descomposto. Ele nos criou, ele nos conhece melhor do que nos podemos conhecer a nós próprios. Ele sabe por que agimos desta ou daquela maneira e não está à espera que nos comportemos como santos quando apenas estamos a aprender a caminhar por esta vida espiritual. Vou pedir-te que não acredites em nada do que estou dizendo sem primeiro o comprovares. É teu direito divino e soberano. Não faças o que fizeste até agora, aceitar tudo o que ouves e tudo o que vês sem te dares a oportunidade de julgar entre o bem e o mal.